O Skype é uma merda, ninguém mais usa. O pessoal usa Stream, usa um monte de outras coisas aí, né? Usa o Meet, né? Eu não uso o Meet. O Meet também. Uhum. Beleza, eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Tá bom. E aí pessoal, bem-vindos ao Vidas Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato e hoje estamos aqui com Edson Boaventura. Cara, você apresenta pro pessoal. Então, eu sou o Edson Boaventura Júnior, né? Estamos aqui para compartilhar informações ufológicas com vocês, né? Tenho já 40 anos de pesquisas ufológicas dentro de uma metodologia científica. Sou presidente do GUG, do Grupo Ufológico do Guarujá, co-editor da revista OVNI Pesquisa, que é uma revista que utiliza a metodologia científica atualmente para divulgar o seu trabalho, né? E estamos aí para conversar bastante a respeito de ufologia hoje. Recebemos aí com alegria o convite do Lourenço, né? E estamos aí para responder perguntas, tirar dúvidas, falar um pouquinho da nossa história. É isso aí. Uhum. Cara, quando eu era pequeno, né? O meu sonho era ser ufólogo, né? O meu sonho era ser ufólogo e tudo mais. E daí um amigo meu, ele falou que ufologia não é uma profissão. E daí eu queria te perguntar, tem muita gente que considera que ufologia não seja uma profissão de verdade? Na verdade, não é profissão. A ufologia, inclusive, ela nem é uma ciência ainda, ela é uma paraciência, ou seja, ela depende aí da ajuda de algumas ciências para você compreender um pouquinho o fenômeno. Então, por exemplo, quando você consegue uma amostra de um solo onde pousou um objeto voador não identificado, você vai depender aí de laboratórios científicos para analisar aquele solo, analisar a vegetação, ver se houve algum tipo de alteração ou não ali. Quando consegue algum metamaterial, algum fragmento de OVNI, a gente também depende de universidades aí para fazerem análises. Por exemplo, se o fragmento for um fragmento metálico, você vai levar ele para fazer uma análise quantitativa, outra qualitativa, até para saber aí do que ele é composto, qual a quantidade, o percentual de determinado elemento químico que tem ali. Então, não existe ufologia e nem ufólogo como profissão, né? Por exemplo, a parapsicologia ela já é reconhecida em alguns lugares como ciência. Então, aí você tem parapsicólogo. Mas o ufólogo é mais de nome mesmo, é aquele investigador, aquele entusiasta que começou a se interessar pelo fenômeno, seja por ter tido algum tipo de experiência ou não, e ele a partir daí começa a investigar os seus casos, desenvolver algum tipo de veículo para divulgar o seu trabalho, né? Antigamente a gente usava os boletins, que eram feitos xerox, né? Eram feitos cópias de uma matriz e depois era enviado para os grupos e assim a gente fazia a comunicação. Hoje está tudo muito mais rápido com a internet aí, então não precisa mais desse artifício, embora muitas pessoas ainda gostam aí de ter uma revista, de ter um livro nas mãos, né, para ter a informação, né, ali para ela ler, ter a leitura, ter na sua biblioteca. Então, assim, não existe, né, resumindo aí, não existe ufólogo como profissão. Agora, se você está querendo ser ufólogo, né, como que faz? Como que eu comecei? Eu vou falar como que eu comecei e pode ser aí o caminho das pedras, né? Pode ser um passo a passo daquelas pessoas que querem ser ufólogo. Eu comecei lendo bastante sobre o assunto, tem literatura vasta aí, tem muitos livros. Alguns são bons, outros são ruins. Ruins que eu falo é que trazem alguma informação que não é verdade, ou seja, tem alguns livros que trazem algumas distorções daquilo que é a realidade ufológica. Mas aí como é que eu descubro o que é real, o que não é real? Aí é só quebrando a cara, só aprendendo. Com o tempo, você vai começar a identificar algumas coisas
que são fake, algumas coisas que é exagero das pessoas, e aí vai ter uma linha aí, se você for seguir a linha científica, que nem eu senti, a gente vai para uma linha mais concreta, algo mais palpável, né, para trazer aí para o público algo mais sério, né, sobre o tema. E então, além de ler os livros, é importante também dar uma olhada em vídeos. Aí hoje a gente tem séries, né, na televisão, algumas séries boas também de ufologia e alguns filmes que foram clássicos, tipo Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Intruders, né, que trata aí das abduções, Fogo no Céu, que traz aquele clássico caso do Travis Walton, que é um lenhador que teria sido abduzido em Snowflake, nos Estados Unidos, em 1975, embora o caso do Travis Walton agora, na atualidade, está pegando fogo aí, porque algumas pessoas estão alegando aí que ele parece que soltou aí, que teria inventado essa história, então é algo que atualmente está meio em pauta aí, a gente está esperando aí de camarote para ver o que vai acontecer. Se realmente esse caso, que era tido como um caso autêntico e clássico, tem até livro, tem filmes a respeito disso, então a gente está esperando para ver se realmente foi um embuste, foi uma fraude ou não, né? Alguns casos a gente sabe que são autênticos. Além dos vídeos, é importante que você que quer ser ufólogo entre em contato com outros grupos de pesquisa. Por exemplo, se você é brasileiro, né, mora no Brasil, aí tem alguns grupos ainda ativos ao longo aí de alguns estados aí. Então tem que se informar dentro da comunidade ufológica para ver onde tem esse grupo e começar a trocar ideias com esses grupos mais antigos aí para você ir adquirindo uma experiência. Depois é importante que você, dependendo da região que você esteja, tentar identificar algum ponto que seja de grande incidência ufológica, ou seja, um hotspot, se tiver uma zona quente em algum lugar aí que tenha bastante casos, então é a área propícia que eu aconselho você a ir para fazer as investigações de campo, vigílias, né, futuras. E a investigação de campo é importante você ter um relatório, né, com algumas perguntas básicas aí para fazer para testemunha, né, e coletar o máximo de informações que o caso possa trazer à tona, né, e se tiver alguma evidência física, coletar isso de uma forma limpa, né, sem que você contamine aquela evidência, ou seja, se vai pegar a amostra de solo onde pousou, porque ficou queimado, alguma coisa, pegar com luvas, né, em recipientes esterilizados, até para não haver aí algum tipo de contaminação na sua amostra que posteriormente você vai mandar para análise. E fora isso, é importante que nessas entrevistas você vai desenvolvendo ali um diálogo, uma perspicácia também primeiro você tem que deixar a pessoa falar. E aí você vai anotando alguma dúvida que vai ficando no meio do caminho, no meio da história que ela está te contando. Às vezes tem alguma ponta solta ali, alguma coisa, então você vai aprofundar nesse aspecto, até para ver se a pessoa não está te engabelando, está te inventando uma história, porque acontece isso também. Tem pessoas que às vezes querem aparecer, status, esse tipo de coisa, então acaba inventando alguma coisa. Mas aí com o tempo você vai pegando, né, essas coisas aí e vai triando, separando o joio do trigo. Além disso, como eu falei, é importante ir nas zonas quentes, né, nas zonas que tem um grande índice de avistamento, e realizar vigílias noturnas ou diurnas, dependendo, mas à noite é o mais propício ali nessas áreas para tentar observar e tentar registrar também em foto e em vídeo esse fenômeno aí estranho. E aí, tendo tudo isso depois em mãos, pode ser que você tenha aí um caso excepcional, alguma coisa que seja interessante estar divulgando para
para o mundo, né? Divulgando para a comunidade ufológica e para o mundo. E aí, como que você vai fazer isso? Hoje a gente tem internet, tem os grupos de discussões, tem grupos de WhatsApp, tem no YouTube os canais aí, onde você pode estar colocando esses casos que você vai estar pesquisando. E depois que acabar esse isolamento social, provavelmente vão voltar aí os congressos e palestras ufológicas, que antigamente tinha muito. Isso aí também é importante, quem quer ser ufólogo, de participar de um congresso, até para ver como que esses expoentes atuam, ver o trabalho deles, saber alguns aspectos diferenciados da ufologia, porque a gente não tem só a aparição do OVNI lá, tem abdução, tem o fenômeno das mutilações de animais, mutilações humanas, tem implantes, tem chupacabra, tem ufoarqueologia, enfim, tem uma série de nuances que depois, né, com o tempo, com certeza você vai inclinar o seu desejo para uma determinada área. E aí, provavelmente, aquela área que você vai se aprofundar mais. Mas é importante que você tenha uma visão geral da ufologia. E também explorar, né, procurar conhecer as linhas ufológicas que existem. Então, tem a linha científica, tem umas linhas mais místicas, esotéricas, espiritualistas, entendeu? Tem uma misturada lascada dentro da ufologia, uma salada de frutas. Mas eu, por exemplo, eu procuro seguir um viés mais científico, com coisas mais palpáveis, e procuro não viajar na maionese, né? Porque tem algumas linhas aí que o cara viaja na maionese e simplesmente vê uma luzinha lá e ele já interpreta aquilo como uma nave de Órion com o comandante intergaláctico lá dentro e ele já é o embaixador das estrelas, então aí vira um angu de caroço, vira uma porcaria e só vem a denegrir mais a imagem da ufologia no Brasil e no mundo. Então, em linhas gerais, seria essa. Você ler bastante, escutar bastante, raciocinar bastante e depois começar a trazer a prática dos seus estudos, da sua atuação, né? Das suas vigílias, pesquisas aí e trazer tudo isso à tona. Quem conseguir, por exemplo, alguma foto, algum vídeo, existem alguns programinhas aí que podem ser utilizados para facilitar a análise de fotos e vídeos, né? Porque em algum momento aí da sua pesquisa como ufólogo, você vai se deparar com alguma evidência desse tipo. E também vai ter muito fake, muita montagem, muito erro de interpretação, que são o efeito coma, reflexo, né? Por exemplo, a pessoa vai lá e tira uma foto da Lua. Então, a Lua é uma fonte luminosa muito forte. Geralmente, alguns celulares, eles emitem, vamos dizer assim, a luz emite uma luz, essa luz entra dentro da câmera interna do celular e gera um pontinho verde. Muitas vezes é de outras cores também, mas o mais comum é um pontinho verde do lado da Lua. E a pessoa tira a foto da Lua ou do Sol e fala, eu acho que é um OVNI isso aqui, não estava aí, eu estava vendo só a Lua, só o Sol, só que isso daí tem uma explicação. É um efeito coma, é um reflexo na lente interna do seu celular ou do seu equipamento fotográfico ali que você usou para tirar aquela fotografia, ou tablet. Então, muitas pessoas, por desinformação, por desconhecimento, também, às vezes, acabam incorrendo aí em erros de interpretação. E isso vai chegando, né, para os ufólogos. Quer ver uma outra coisa que o pessoal geralmente confunde? O satélite do Starlink, né? Muitas pessoas estão vendo aí no céu, às vezes, aquelas luzes como parece um trenzinho iluminado, vários pontos andando em linha reta, né? E muitas pessoas entram em contato conosco aqui do canal Enigmas e Mistérios, perguntando, acho que eu filmei um OVNI, uma esquadrilha de discos voadores, né? Aí você vai ver o satélite da Starlink do Elon Musk, né?
Então, tem muita coisa que brilha no céu, mas que não é disco voador, não tem nada a ver com o fenômeno OVNI. Então, você, como ufólogo, tem que também se preocupar em conhecer a astronomia, conhecer o que tem no espaço, o que tem aqui voando em termos de tecnologia, drone, armamentos aí de militares, né? Aviões, balões. Tem que conhecer um pouquinho para você não virar chacota dentro da ufologia também. Porque se você divulgar e veicular algum vídeo que depois alguém vai acabar descobrindo que é um balão, que é isso, que é aquilo, aí você vai ficar mal na foto. Por isso que assim, eu recebo muita coisa e divulgo pouca coisa. Muitas coisas que eu recebo, eu também não sou afoito de divulgar. O importante é você analisar com calma e depois, a hora que chegar um veredicto realmente sério sobre aquele assunto, aí você pega e divulga. Se você, de cara, já identifica que é um erro de interpretação, que é alguma coisa conhecida, com habilidade também você fala para a pessoa. Embora o ufólogo vai correr o risco dessa pessoa ficar com um biquinho e de mal, porque você falou que não é um disco voador e é um balão e é isso e aquilo, porque tem muitas pessoas que querem acreditar de qualquer forma e elas não admitem um outro veredicto, embora pediram para você, que não seja disco voador ou OVNI. E muitas vezes são coisas convencionais aí e a gente é obrigado a falar para essas pessoas que não é de uma forma amigável, mas mesmo assim, algumas entendem, pedem desculpa, mas não tem que pedir desculpa nada. Ela simplesmente se enganou e não conhece, né? Então, e a gente fez o trabalho de esclarecimento. Mas aqueles que queriam que fosse, que talvez já divulgou para Deus e todo mundo, né? Para os parentes, para os amigos, colocou no YouTube, no canal, fez aquele estardalhaço e depois descobre que não é, então ele vai ficar inimigo seu ferrenho porque você falou que não era um OVNI, né? E ele vai simplesmente sustentar aquele negócio até o fim da vida e não vai querer nem ouvir falar mais de você. Vai dar um dislike lá nos seus vídeos e vai sair fora. É assim que funciona. Aliás, me diz uma coisa. Qual é a probabilidade da maioria dos casos de OVNIs serem apenas mentiras ou tipo assim, pareidolias ou alguma coisa do tipo? Por conta que o tempo todo, você vai pesquisar sobre algum caso de OVNI, você vê que não era, na verdade, aquilo. Por exemplo, tem o de Flatwoods, né? Você conhece, né? Sim, sim. Então, tipo, tem o de Flatwoods. Mano, todo mundo achava que era realmente uma criatura, mas era só uma coruja em cima de um galho, né? Era só isso, se não Então, me engano. Qual a exatamente. probabilidade de ser isso, de ser a maioria tudo mentira? Olha, Nesse caso grande. as pesquisas oficiais, aí quando eu falo de pesquisa oficial, é os militares que têm projetos que investigam OVNIs. Alguns que eu conheço, por exemplo, o CRIDOVNI, que é a Comissão Receptora de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados lá do Uruguai, é um órgão da Força Aérea que pesquisa OVNI. Eles chegaram à conclusão que de todos os casos já investigados, 3%, 3% apenas são coisas inexplicáveis e que estaria aí aderente ao fenômeno OVNI autêntico. O resto teria uma explicação plausível. Então, veja que 97%, segundo esses órgãos militares, seriam de coisas explicáveis, fenômenos astronômicos, objetos aéreos convencionais, balões, drones, aviões, de repente num ângulo diferenciado, e aí a pessoa viu e se confundiu, e alguns fenômenos também de gases, né, que tem fogo-fato, né, tem energia telúrica, tem raio-bola, enfim, tem tanta coisa, né, que você analisando melhor, mais profundamente aquele caso, de repente você vai chegar a uma conclusão dessa. Então, apenas um percentual pequeno é que se tratem aí de um fenômeno ufológico autêntico. Então, é pequeno. Dentro do meio civil,
eu acredito que esse percentual ele aumenta um pouco, talvez uns 10%, talvez chegando a 15%, né, dos casos que chegam para nós aí todos os dias a respeito de OVNI. E dentro desses 10%, vamos dizer assim, aí estariam aqueles mais incontestáveis, que seriam pessoas que são abduzidas, voltam com marcas no corpo, com implantes, objetos que pousaram e causaram ali algum tipo de interferência no solo onde pousou, ou na plantação, ou de repente causou algum tipo de efeito EM, eletromagnético, né, blackouts, né, efeitos eletromagnéticos em televisores, em rádios, em algum equipamento eletroeletrônico, né? Então, esses casos aí, eles têm uma maior relevância, porque objetos voadores convencionais geralmente não fazem esse tipo de efeito, né? E as pessoas também que passam por algum tipo de experiência traumática, às vezes voltam aí com queimaduras, com algum tipo de radiação no corpo, né, diferenciada, volta com algum tipo de doença. Teve alguns casos já no passado que a pessoa voltava com o corpo cheio de manchas e não foi detectado que tipo de doença era essa, né? E isso pode ser algum tipo de vírus, né, desconhecido, alguma coisa que a pessoa ficou exposta dentro da nave lá, alguma coisa diferente, e aí causou tudo isso. Então, esses casos aí estariam dentro desses 10, 15, talvez 15%, dentro do meio civil, aí, os ufólogos, né? A comunidade ufológica civil. O militar já é menos, é 3%, 2% dos casos que eles julgam aí de algo inexplicável. Uhum. Inclusive, tem muito caso aqui no Brasil, né? Tem a Operação Prato, tem a Noite dos OVNIs, né? Daí, como é que funciona aqui no Brasil? Tem aquela lei de acesso à informação aqui no Brasil? Ou não? Tem sim. Só que não funciona direito, tá? Foi a Dilma, que foi no governo da Dilma, que se instituiu o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, e aí, através da LAI, né, que é uma lei específica, você pode pedir acesso à documentação que já está desclassificada, ou seja, que o grau de sigilo já caiu, né? Porque dependendo do grau de sigilo, é tantos anos lá. Então, você tem grau reservado, confidencial, secreto, ultra secreto, né? Ultra secreto é o nível mais alto aí, 25 anos, mais ou menos, podendo ser postergado por mais 25 anos. Então, pode chegar uma informação ultra secreta, como Varginha, por exemplo, a 50 anos de acobertamento e de sigilo. E aí, essa lei, por que ela não funciona? Porque mesmo a gente sabendo de casos ufológicos, alguns deles parece que estão em algum arquivo paralelo da aeronáutica, da marinha, do exército, e esse arquivo deve ser um arquivo de inteligência, né? Porque você tem dentro de cada arma um setor de inteligência ali. E aí acho que por isso que talvez uma parte, por exemplo, da aeronáutica foi liberada no Arquivo Nacional para consulta, e outra parte até hoje não apareceu. E mesmo pedindo através da Lei de Liberdade de Informação brasileira, a gente não consegue ter acesso a esse material. As respostas que geralmente se recebe quando você pede alguma coisa de OVNI para esse departamento, oficialmente, é que ou os arquivos já estão no Arquivo Nacional, então ele te dá um link lá, você pesquisa lá, mas muitas vezes não é aquilo que você quer, ou se você insiste e tenta falar, olha, no Arquivo Nacional não está, o que eu quero é isso aqui, documento número tal, assinado por fulano de tal, do dia tal, referente a tal coisa. Aí eles vão, geralmente, se eles não querem fornecer, eles vão falar que o documento não existe. Eles não conseguiram localizar, ou não existe, ou que queimou no incêndio, ou que perdeu na enchente. Geralmente é essas respostas. Mesmo você tendo o documento em mãos, mandando uma cópia para eles, subindo as instâncias, né? Porque
vamos supor que você peça para o Exército alguma coisa sobre OVNIs. Então, eu quero um relatório número tal, 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 tal. Vai chegar lá, eles vão falar que não tem esse relatório, porque em 77 eles, aliás, com base numa lei de 77, eles rasgaram e destruíram aquele documento. Eu sei que não destruíram, mas eles falaram que destruíram o documento. Como que é o procedimento do Exército? Quando você vai destruir um documento, você é obrigado a fazer um termo de destruição. O que é um termo? É um documento oficial onde você vai ter lá listado o que está sendo destruído e o conteúdo daquele documento resumidamente. Porque lá na frente você tem essa memória do que foi destruído. E, logicamente, você vai destruir coisas que não são tão importantes, né? E eu acredito que OVNI seria alguma coisa que não poderia ser destruído. Mas em qualquer situação, mesmo que tivesse sido destruído o documento, o relatório do OVNI, ficaria aí o termo de destruição. Pois bem, quando eu peço algum documento, eles falam que foi destruído. Aí eu falo, tudo bem, então eu quero o termo de destruição, porque lá eu vou ter, pelo menos, resumidamente, o que foi destruído e o conteúdo daquele documento. Quando eu peço o termo de destruição referente àquele documento, o que eles me respondem? Que o termo de destruição também foi destruído. Então é ridículo tudo isso, entendeu? Simplesmente não poderia ter sido feito uma destruição do termo de destruição. Uhum. Né? E aí você, mesmo que você suba as instâncias, que você apresente para o CGU ou para o CMRI uma cópia do documento, eles vão falar para você o seguinte, que o ente público, ou seja, o Exército, ou a Marinha, a Aeronáutica, quando o órgão público fala que não existe, eles partem da premissa de que o órgão público não mente. Então, o órgão público não mente. Mesmo que está mentindo, ele não mente. Então, aí o que acontece? Eles simplesmente falam assim, olha, eles falaram que não existe, então não existe, porque o órgão público não mente. Aí você sobe mais uma instância, aí vai para o CMRI, você apresenta o documento, olha, o documento que eu quero é esse aqui, eu tenho uma cópia, mas eu quero uma cópia do original deles, né, que eu consegui através de um vazamento desse documento. Aí eles me respondem o seguinte, que apesar de eu ter mostrado o documento que eu quero, o documento está assinado, etc. e tal, eu tenho uma cópia, eles falam que eles não têm capacidade para analisar se aquele documento que eu estou apresentando é um documento autêntico ou não. Ou seja, simplesmente aí eles encerram e negam o provimento daquele documento que eu estou pedindo. Então não adianta. De 300 casos que eu fiz para o SIC, se eu tive aí um sucesso em 5% de todas as petições, foi muito. Uhum. De 300 casos que você teve, né, que você fez e tudo mais, qual foi o caso mais extraordinário que você já pegou? Olha, o que eu colocaria 2 casos, né? Uhum. O caso Varginha, que foi um caso que ainda está em construção, porque ele é um verdadeiro quebra-cabeças, e ele tem, assim, todos os ingredientes de um arquivo X, né? O caso Varginha. Tem morte de pessoas, avistamento de seres, quedas de nave, né? Tem acobertamento militar do Exército, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, dos hospitais onde passaram aquelas criaturas, tudo. Então, o caso Varginha eu reporto aí como um dos principais. Embora eu estou pesquisando um caso, que é o caso Cláudio, que é mais recente, em 2009, ali, 2008, 2009, 2010, houve algumas coisas na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, que são tão importantes quanto o caso Varginha. Né? E a gente, então, tem esses 2 casos aí. Agora, de documentação, casos antigos que já vazaram, né? Tem a Operação Prato, né? Onde
o capitão William G. Holanda, o sargento Flávio, lá do primeiro Comar, primeiro Comando Aéreo do Pará, foram incumbidos de investigar. Esse daí ele tem bastante fotografia dos fenômenos, fotografias e vídeos feitos pelos militares, embora os vídeos ainda não foram liberados pela aeronáutica, embora já estariam desclassificados, mas eles classificaram ilegalmente novamente para que a gente não tivesse acesso num primeiro momento. Então, esses vídeos, por exemplo, só em 2027, 2028 é que talvez, se eles liberarem, a gente vai saber o que tem ali a respeito dessas luzes, né? E tem também relatórios de mais de 500 páginas que uma parte deles hoje está liberada no Arquivo Nacional, lá em Brasília. Qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro entrando pela internet, através do sistema CIAN, ele consegue ter acesso a esse relatório aí da Operação Prato. E tem a Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu em 86, que foi uma perseguição a mais de 2 dezenas de objetos voadores não identificados que invadiram o espaço aéreo brasileiro sobre as cidades de São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí o ministro da Aeronáutica, Otávio Júlio Moreira Lima, mandou caças de interceptação Mirage e F-5 no encalço, né, ao encalço desses objetos voadores não identificados que estavam sendo radarizados, ou seja, detectados em 3 diferentes tipos de sistemas de radares, tanto de solo como a bordo dos aviões ali de interceptação, os caças da aeronáutica. E eles tentaram perseguir esses objetos, mas os objetos faziam movimentos e tinham velocidades que deixaram ali os aviões brasileiros no chinelo. Esse caso também existe relatório oficial já liberado também pela aeronáutica. O ministro, na época, teria feito uma coletiva com os pilotos, com os controladores de tráfego aéreo e prometeu, naquela época, em 1986, em maio, que em 10 dias ele liberaria esse relatório. O relatório só foi liberado em 2009, demorou muitos anos, né, dezenas de anos, quando então foi liberado lá a verdade. Antes disso, muitos ufólogos civis tentaram, junto ao Ministério da Aeronáutica, solicitar a conclusão a respeito dessa perseguição aérea aos OVNIs em 86. Todavia, a aeronáutica ela simplesmente desconversava ou dava uma explicação falando que os plots que apareceram nos radares eram anomalias magnéticas, ou seja, defeito nas telas dos radares. Só que no relatório não é isso que está escrito. Lá no relatório a gente tem a verdade que hoje é de conhecimento público. Então, durante todos esses anos, o próprio ente público que não mente, ele mentiu descaradamente, porque existem esses documentos comprobatórios desta mentira ou desse acobertamento, ocultamento em relação ao fenômeno OVNI. Se aqui esse acobertamento é tipo no mundo inteiro, né? Tem as luzes de Fênix também, né? Que, pô, o prefeito foi lá vestido de alien, mano. O cara foi lá vestido de alien apenas pra falar que é mentira. Tipo, tem no mundo inteiro. E esse caso da luz de Fênix é algo absurdo. É algo absurdo. Ô, me diz uma coisa. Tu já viu o vídeo das luzes de Fênix? Tu já viu, né? Já vi sim. Então, me diz, aquele vídeo é verdade? Por conta que eu tenho muita dúvida se aquele vídeo é do filme ou foi de 1996 mesmo. Então, é aquelas luzes em forma de V, não é isso? Sim. Então, há muita polêmica, né, em cima desses vídeos. Alguns acreditam que se trate de um fenômeno real mesmo, que apareceu lá em Fênix, e outros já falam aí que seriam pássaros, né? Então, assim, as explicações oficiais tentam, muitas vezes, acobertar o assunto, trazendo
uma explicação que às vezes não é cabível, né? Porque houve outros ângulos de avistamento, né? Tem um monte de testemunhas a respeito desse caso, então tentaram inclusive simular, né, outras fotografias com pássaros e não daria aquele efeito tão luminoso assim. Então diverge um pouco, depende de quem está querendo divulgar essa informação ou acobertá-la de alguma forma. Então, muitos casos, quando são muito escrachados, né, ou que pode trazer algum tipo de pânico ou trazer algum tipo de questionamento em relação aos órgãos militares de inteligência, então pode ser que haja algum tipo de manipulação da informação, né, ou da explicação da conclusão desse fato. Embora, assim, o livro de Fênix ele é até divulgado como real em vários livros, né, em alguns documentários também de vídeo aí mais antigos, a gente tem ele como sendo um dos casos reais aí que aconteceu na região lá de Fênix, nos Estados Unidos. Uhum. Eu acho, assim, teve... uma coisa que eu queria te falar sobre aquela coisa das séries que tu falou, tem a série do Projeto Blue Book também, né? Tem Sim. o Projeto Blue Book, muito interessante, muito interessante. E daí, sobre os casos de OVNIs que você também falou, eu acho, não foi a partir de 1921 que a galera começou a falar, ó, existem OVNIs. Não foi o primeiro caso que existiu, foi em 1921, não foi? O primeiro caso de OVNI que teve, não foi em 1921? Não, tem assim, de disco Registrado, voador, registrado. registrado disco voador, foi a partir de 47, embora já tinha outros registros anteriores que eram nomeados de fenômenos meteorológicos estranhos, né, luzes misteriosas que apareceram. Então, geralmente, no passado, quando ocorria algum fenômeno OVNI, ele era interpretado dentro de um viés misterioso ou até religioso, né, como um sinal divino, né, que se a gente pegar, por exemplo, no Brasil aí tem vários jornais antigos de 1600, 1700, 1800, e aí você procurar lá fenômenos celestes estranhos, você vai achar muita coisa. Alguns deles são meteoros mesmo, era cometa, era alguma coisa assim. Mas tem alguns que, devido às características, você vê nitidamente que não se tratam de fenômenos astronômicos. É realmente OVNI ali, só que o pessoal não conhecia ainda essa terminologia e muito menos a terminologia disco voador. E, inclusive... Só para você ter uma ideia, existem documentos, por exemplo, recortes de jornais antigos que trazem aí casos. Deixa eu ver se eu acho algum aqui, que aí eu te mostro. Vou pegar um documento, por exemplo, de fazenda. Isso aqui é um documento de fazenda de 1899, de uma fazenda em São Gonçalo do Sapucaí. E esse registro de fazenda, ele fala aqui que um senhor, José Francisco de Almeida, que era um coronel, no dia 15 de novembro de 1899, ele estava lá na fazenda dele, no município de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, e ele viu um objeto, aliás, viu 3 objetos luminosos diferentes. Aí ele relata, né? Declaro debaixo da minha palavra e honra que no dia 11 para o 12, à 1h30 da madrugada, eu e minha mulher nos levantamos e encontramos o céu todo tapado de estrelas, ou seja, cheio de estrelas. E havia 3 sinais no céu, sendo o mais pequeno um pouco maior que a lua, o segundo 2 tantos do primeiro e o terceiro 3 vezes maior que o segundo. O terceiro estava crivado na lateral deles de várias estrelinhas ao redor e por dentro também, algum brilho, alguma luz que ele via.
que variavam de azul para vermelho, e em volta dele é como o resplendor do quino, ele fala. Estivemos vendo esse sinal no terreiro à noite muito clara por questão de 10 minutos. Depois, às 2 horas da manhã, eu fui abrir a janela e encontrei a noite toda escura, sem uma só estrela. Isto é mesmo verdade, como minha confissão, eu vi isso com os meus olhos, que a terra de comer. Então, ele deixou registrado no livro de Fazenda de 1899 esse fenômeno, esses sinais no céu, que, na verdade, eram OVNIs ali, que já naquele século, né, eles já observavam esse tipo de fenômeno. Tem um outro caso que também aconteceu em Minas, e existe um jornal chamado Diário da Noite, em sua edição de 29 de dezembro de 1939, esse aqui é o jornal Diário da Noite, e aí ele traz uma manchete: uma luz misteriosa move-se sobre o morro, e fala aqui que 2.000 pessoas viram uma luz sobre o morro fazendo evoluções. Tem o depoimento de um monte de testemunha. Agora veja, isso em 1939, quando o fenômeno OVNI ainda não tinha sido nem veiculado, né? Não se sabia ainda, não tinha terminologia de disco voador, OVNI, nada disso. Isso aí foi mais a partir de 1947. Eu escrevi um livro, que é isso aqui, ó, Alienígenas no Passado do Brasil, e esse livro, ele traz cerca de 14 casos envolvendo tripulantes dos OVNIs. Só que os casos eles ocorreram antes de 1947. Então tem a primeira abdução aqui que ocorreu em 1931, ou seja, foi um sequestro do senhor José Florencio, que é esse daqui. Ele teria sido levado a bordo de uma nave e lá passou por algumas experiências com tripulantes desse tipo aqui, que ele, inclusive, desenhou na época, né? Então, tem caso de 31, tem uma abdução que aconteceu no Espírito Santo em 1869. Então, tem aí alguns registros de cartas jesuíticas que falam a respeito disso. Tem casos que ocorreram em Santos em 1925, no Espírito Santo, no convento, bem conhecido lá, Convento da Penha, no ano de 1934. Tem no Guarujá um caso de 46, que eram seres antropomorfos, né, com a cara de gato e o corpo de gente, que chegou a pousar do lado do cassino, lá no Guarujá, isso em 46. Enfim, são vários casos aqui que mostram que o fenômeno ufológico ele é muito mais antigo do que nós pensamos. Só que naquela época era denominado de outros nomes. Mesmo quando você vai no interior das cidades aí, de Minas Gerais, por exemplo, as pessoas mais antigas, elas relatam sobre a Mãe de Ouro. O que é a Mãe de Ouro? É um fenômeno folclórico que eles dizem que é uma luz que aparece no topo de um morro e ela sai fazendo evoluções e vai, de repente, para um outro maciço montanhoso. E esse fenômeno nada mais é do que sondas ufológicas que, vez ou outra, são vistas ali. É lógico que tem um fenômeno também, chama energia das pontas, tipo um raio que ele sai e pode ocorrer principalmente aí quando tem tempestades, alguma coisa desse tipo, pode ser que gere um fenômeno atmosférico desse. Mas alguns casos que aconteceram em Minas, que foi intitulado como Mãe do Ouro, se tratavam do fenômeno ufológico que se manifestava principalmente na zona rural ali, e os mais antigos interpretava como Mãe do Ouro, bola de fogo, assombração. Então, dependendo da localidade, ela tem um nome específico. Por exemplo, se você for para o norte do nosso país, lá você perguntar para alguém da zona rural, você já viu um disco voador? Ele vai te falar que não e vai rir da sua cara.
Se você perguntar para ele se ele viu um OVNI, ele também vai falar que não. Mas se você falar para ele se ele viu o aparelho, tem grandes chances dele ou alguém da família dele já ter tido algum avistamento ou até ter sido perseguido à noite por um desses aparelhos, que nada mais é de um fenômeno luminoso, um objeto luminoso, que às vezes persegue aí as populações lá, né? Então, o fenômeno de região para região, ele pode ter aí uma nomenclatura lendária, folclórica, né? Mas se trata do mesmo fenômeno ufológico que nós estudamos na atualidade. Uhum. Antes do OVNI era chamado de Foo Fighters, né? Ou não? Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira e na Segunda, a gente tem aí os militares falando desses Foo Fighters, né? Que eram bolas luminosas também, que ficavam acompanhando os aviões, né? Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esses Foo Fighters aí também eles foram vistos em outras guerras aí ao longo dos anos. Por exemplo, a Guerra do Golfo, apareceu algumas coisas, principalmente quando estava tendo algum tipo de bateria antiaérea e às vezes estava filmando, né? A televisão lá estava filmando simultaneamente, ao vivo, e aí de repente passava algum objeto que não tinha nada a ver, era um objeto luminoso, nada a ver com os aviões ali dos inimigos e dos americanos, né? Então, o fenômeno, quando ocorre algum tipo de conflito, guerra, que é algo assim que chama a atenção deles, parece que eles ficam ali presentes, monitorando, né, a guerra e, vez ou outra, chegando mais perto. Deve ter algum tipo de curiosidade, já que é um evento catastrófico, né? Em outros eventos catastróficos também a gente tem a observação de objetos. Por exemplo, quando ocorre uma erupção vulcânica, um terremoto, geralmente tem avistamentos de OVNI. Como que isso está relacionado a esse fato catastrófico aí, nós não sabemos. O que acontece é que, vez ou outra, nesses eventos, ocorre a aparição de OVNIs também. Então, pode ser que estão ali monitorando, né? Aí, logicamente, eu estou conjecturando aqui, falando teoricamente, que isso poderia ser uma possibilidade para explicar a presença dele ali naquele evento catastrófico. Mas não teve nenhum relato de interferência de algum OVNI na guerra, em alguma guerra? Nunca houve algum relato de OVNIs interferiram para fazer tal coisa, tá ligado? Tipo, tomaram ação, sabe? Olha, tem casos de pilotos que vieram a falecer, que o avião sofreu um acidente aéreo na perseguição de OVNIs. Tem o caso Thomas Mantel, né, que é um clássico aí da ufologia americana. Ele tentou perseguir, perdeu contato com a torre e depois acharam o avião dele caído e ele morto também, né? Um acidente aéreo em vista de ele ter tentado chegar a se aproximar do OVNI aí, né? Tem alguns outros casos, que geralmente, assim, quando aparece OVNI nos dias atuais, a torre de controle ali, os controladores de tráfego aéreo, eles observam e vê se tem algum tipo de risco, eles já mudam a aeronave de pista, entendeu? E manda aí pelo outro lado, desce ou sobe, entendeu? Para não ter problema com esse tipo de coisa. Então, é muito raro acontecer algum acidente aéreo aí que tem envolvimento de OVNI, mas já ocorreram alguns eventos aí ao longo da história, né, do nosso planeta aí. Na sua opinião, a ufologia, ela é divulgada da maneira certa ou não? Por exemplo, você falou dos programas de TV, né? Eu acho que o maior programa que a gente tem para divulgar ufologia é Alienígenas do Passado. E você acha que eles fazem correto a forma de divulgação ou não? Alienígenas do Passado é um lixo. Tá? Me desculpa,
Mas Não, tem de um boa. monte de mentira ali. O próprio Socalos é um louco, entendeu? Na verdade, está ganhando dinheiro para fazer um personagem e simplesmente falar que tudo é alien. Então, parece que a raça humana, entendeu? Ela não tem capacidade de fazer nada, né? Então, é muito pretensão desse pessoal que criou essa série aí. E então tudo, por exemplo, a acupuntura é extraterrestre que inventou, né? As pirâmides foi extraterrestre que construiu. Isso é porque eles não têm conhecimento da história. Porque se fosse investigar direito, ia ver que realmente existem engenheiros no passado, existem técnicas no passado que possibilitam se fazer isso sim, e de forma terrestre, de forma um pouco difícil, mas é possível. Principalmente, por exemplo, se você for pensar em pirâmides do Egito e tal, aquele povo que construía as pirâmides faziam isso porque elas julgavam que o faraó, né, o rei ali, o faraó, ele era o próprio Deus na Terra. Então eles estavam fazendo algo para um Deus. Então a crença deles era muito forte, a religião pesava bastante. Não só isso, geralmente o faraó ele dava alimento em troca desses trabalhos. Então era uma forma também de você trabalhar na construção das pirâmides e manter aí a sua cesta básica, né, egípcia ali, alguma coisa nesse sentido. Então, veja que o Alienígena do Passado, essa série aí, ela deixa muito a desejar porque ele é uma forçação de barra muito grande. No passado, o History Channel, ele publicou algumas outras séries que eram bem interessantes. Essa que você falou aí do Projeto Blue Book, né, que é o Livro Azul, Projeto Livro Azul, essa série ela é legal, né? Eles fizeram uma produção bem interessante, só que eles fazem uma misturada dos casos, e então tem um monte de coisa ali que não é verdade. Acho que talvez para a série ficar mais emocionante, tal, já que é entretenimento, eles pegaram alguns casos verídicos, misturaram com um pouco de ficção para ficar um negócio mais empolgante e aí atrair o público. Pena que a série acabou, porque ela, pelo menos, ela informava, instruía ali a população a respeito dessa pesquisa, né, que dá para ter uma noção, né, de como que foi a pesquisa militar norte-americana naqueles anos de 52, né, até 1969, quando o projeto Blue Book encerrou as atividades e foi substituído por outros projetos. Ou seja, a pesquisa ufológica militar norte-americana ela nunca parou, ela só vai mudando de nome de tempos em tempos aí. Tanto é que atualmente quem faz esse tipo de investigação é o Pentágono norte-americano. E aí, recentemente, em junho de 2021, eles fizeram aí um relatório preliminar, tá para sair um relatório mais completo até o final desse ano de 2021, onde eles pediram, inclusive, um aporte grande de orçamento, ou seja, mais orçamento para a área de inteligência para ser aplicado na investigação de OVNIs, né, que eles atualmente eles não chamam mais de UFO, eles chamam de UAP, que seriam os FANs, né, fenômenos aéreos não identificados. Aliás, eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Eu ia te perguntar, por exemplo, mas isso pegou mesmo? Por conta que, né? Tipo, você mudar a OVNI para UAP e achar que todo mundo vai falar UAP, cara, não é assim que funciona, né? Não é dessa maneira que funciona. Na verdade, o americano não está interessado em que a gente mude de nomenclatura. Eles lá na Marinha norte-americana usam essa nomenclatura. E o UAP que eles utilizam, né, ou FANI, Fenômeno Aéreo Não Identificado, ele é uma terminologia mais abrangente, porque ali não está inserido apenas o fenômeno ufológico autêntico. Pode
ser algum fenômeno atmosférico desconhecido, algum fenômeno astronômico que ainda não foi classificado, pode ser um drone espião de outro país, por exemplo, a Rússia, a China. Eles citam, inclusive, o nome da Rússia, da China, nesse documento, né, nesse relatório preliminar. Então, foi uma terminologia mais ampla, e em nenhum momento eles tiveram a leviandade de falar que o fenômeno era extraterrestre ou alienígena, simplesmente afirmaram que existe um fenômeno desconhecido, mas que não sabem o que é, que pode ser OVNI, mas também pode ser um drone espião de outro país, coisas desse tipo, ou algo ainda não classificado. Então, o que eles querem? Mais dinheiro. Aquilo lá foi um pretexto para eles pedirem mais orçamento, para construírem uma métrica, um programa digital ali, que você inserindo os dados de um determinado caso, o programa já vai ter uma inteligência artificial que vai te dar já um diagnóstico do que poderia ser aquele fenômeno. Então, eles estão querendo criar alguma coisa assim, mais tecnológica, mais ágil, para alimentar esse sistema, e depois, provavelmente, no final, eles vão ter aí um veredicto, uma conclusão mais acertada do que esses fenômenos que, vez ou outra, invadem aí o espaço aéreo norte-americano e o espaço aéreo de todo mundo, né? O Brasil, ele tem um acordo com os norte-americanos que sempre quando ocorre algum fenômeno ufológico mais relevante em solo brasileiro, os americanos sempre vêm e põem o dedinho aqui, sempre estão interessados. Tanto é que foi na Operação Prato o envolvimento militar americano, na noite oficial dos OVNIs, no caso Varginha, no caso Feira de Santana, na Bahia. Enfim, tem vários casos aí. A gente está agora com alguns documentos que vazaram. Na verdade, não vazaram, eles foram liberados pela Lei de Liberdade de Informação. Então, tem alguns documentos da Embaixada norte-americana, de Curitiba, do Rio de Janeiro. São vários aqui, e alguns deles, o interessante que ele fala de queda de OVNIs no Brasil no ano de 1966, ou seja, a década de 60. Por isso que esses documentos agora já estão sendo liberados. Mas no Brasil a gente nunca ouviu falar nisso, né? Então tem alguns casos aqui em que o material do OVNI, o OVNI que caiu, ele foi recolhido pela base aérea, está escrito aqui, depois foi encaminhado ao DCTA em São José dos Campos, que é a nossa área 51 tecnológica no Brasil, e de lá foi encaminhado para a NASA, para identificarem, né, talvez. E então esses acordos em relação a OVNIs que caem, eles são bem antigos aqui no nosso país, né, no Brasil. Então a gente percebe através desses documentos e de outros documentos também que vez ou outra chegam ao conhecimento dos ufólogos. Por exemplo, eu tenho um caso aqui, ó, que aconteceu também em 67, envolvendo um avião C-47 da Força Aérea Brasileira, na base aérea de Canoas. Então, era o avião C-47 número 2077, e aí no dia 18 de março de 67, vários passageiros viram esse fenômeno que ficou seguindo o avião, né? Passando de um lado, de uma asa para outra asa, e naquela época a embaixada norte-americana, o brigadeiro de defesa ataque Vernon Walters, ele chegou a mandar informações para o governo norte-americano sobre esse caso que tinha ocorrido ali em Canoas, né, na Grande Porto Alegre. Um dos pilotos é esse que está comigo, que é o brigadeiro Yackel, Ronald Eduardo Yackel, que inclusive foi comandante do CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que mexia com OVNIs há muitos anos atrás, né? Continua ainda arquivando. Isso aqui é um jornal da época. FAB confirma oficialmente que um disco voador perseguiu o avião, né? Então tem
os depoimentos aqui dos militares na época, embora se você pedir esses documentos para a aeronáutica, eles vão falar que não tem nada, tá? Mas na época eles tinham. Mas o que é interessante nessa história toda, que a gente estava falando aí do envolvimento norte-americano? Existe um telex do Departamento de Defesa de Inteligência norte-americano, que é esse daqui, que fala sobre esse caso. Então, ele está assinado pelo Vernon A. Walters, é o Brigadeiro de Defesa Ataque, e ele cita esse caso aqui embaixo de forma resumida, mas fala lá que em março, né, de 67, uma aeronave da Força Aérea Brasileira C-47 e uma aeronave da Cruzeiro do Sul fazendo um trabalho de aerofotogrametria, né, e reportou ter avistado um disco voador nas vizinhanças de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Os objetos foram inicialmente avistados pela Força Aérea, que descreveram de uma cor avermelhada, né, e eles eram parecidos com a Lua, o formato, e apareceram fazendo um voo em círculos. Então, documento norte-americano, liberado pela Lei de Liberdade de Informação norte-americana, FOIA, que mostra aí que eles estavam de olho nos casos ufológicos brasileiros. Isso aqui 67, hein? Então, veja, tem muita coisa. Tem coisa de 47, tem coisa de 50, 54, década de 60, 70, 80, 90, o caso Varginha, né, que foi em 96. Tem casos recentes, só que para você conseguir coisas de casos recentes é muito mais difícil, né? Muitas vezes você tem que esperar passar os anos e aí você vai descobrindo esses documentos antigos aí e que demonstram que o assunto é importante, é tratado com seriedade pelos militares brasileiros e norte-americanos, vez ou outra. A pena que me dá é que muitos dos materiais concretos do fenômeno OVNI são encaminhados para os Estados Unidos, ou seja, a gente dá de mão beijada para os americanos toda essa tecnologia, todos esses metamateriais aí, infelizmente deve ter algum tipo de retribuição por parte dos militares norte-americanos em relação ao governo brasileiro. Alguma coisa eles devem receber de contrapartida, mas infelizmente muita coisa está sendo encaminhada para lá já a longa data, há muitos anos. Cara, e tipo, isso é muito bizarro, sabe? Isso é muito bizarro. Tipo, as coisas acontecem aqui, os americanos pegam e pode ficar. Aliás, me diz uma coisa. Tu é fundador, né, e atual presidente da GUG, né? Então, por que tu fundou e tipo assim, tu é fundador e atual presidente, né? Então significa que já tinha um presidente antes ou você sempre foi? Não, eu fui o fundador e presidente e sempre fui, de forma vitalícia, desde 1985. E por que a gente fundou o GUG? Porque tinha várias pessoas que tinham o mesmo interesse comum em pesquisar OVNI dentro de uma metodologia científica, isso lá no litoral paulista, na cidade do Guarujá, e aí a gente começou a cobrir todo o litoral paulista, né? Seja o litoral norte e o litoral sul, porque ali era uma área de bastante incidência ufológica. Tinha casos de avistamentos, de pousos, contato com seres, né? Contato de terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Então, casos em bases militares ali do litoral, tipo Forte Itaipu, Base Aérea de Santos, Forte dos Andradas, no Guarujá. Então, era uma área onde o fenômeno já se manifestava há muito tempo. A gente tem caso ali de começo do século XIX, que é 1901, 1800. Tem uma carta do José de Anchieta que já falava do fenômeno. Essa carta ela é datada de 31 de maio de 1560. O José de Anchieta, o jesuíta,
falava do M-Bai-Tatá, que era M-Bai é coisa, Tatá é fogo. M-Bai-Tatá, coisa de fogo, que perseguia os índios e às vezes os matava também. Então, tem cartas que foram enviadas pelo José de Anchieta para o superior dele lá em Portugal, que relatam esse fenômeno que já era conhecido dos indígenas aqui no tempo do Brasil colônia, né? Logo nos primórdios ali. E o litoral paulista sempre tem muito caso de objeto também entrando e saindo de dentro do mar, o que pode sugerir aí uma talvez base de operações submarinas em alguma região. Ali a gente tem duas áreas que são propícias, né, a avistamento de objeto entrando e saindo do mar. Uma delas é Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, e a outra é Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com casos ali bem interessantes. Ilhabela tem uma casuística bem rica de avistamentos, não só na faixa litorânea, mas também nas cachoeiras que tem lá. E também tem o famoso caso do João Freitas Guimarães, que foi levado a bordo de um objeto voador não identificado a partir da praia ali de São Sebastião. Tem uma prainha ali, isso na década de 50. E é um caso bem clássico da ufologia brasileira. Aconteceu com um advogado de direito chamado João Freitas Guimarães. E tem o caso também da explosão do OVNI de Ubatuba, que aconteceu na Praia das Toninhas, na década de 50, isso em setembro de 1957, e chegaram alguns fragmentos na praia desse OVNI que explodiu, e o fragmento maior depois foi recolhido pela Marinha Brasileira e provavelmente com a ajuda aí americana ou de algum outro país naquela época. E esses fragmentos foram levados para análise, deu com um alto grau de magnésio puro, né? Esse fato ele foi descrito em vários jornais na época, inclusive jornais como esse daqui, por exemplo, o Maranduba, né? Que são fragmentos. Tem, inclusive, um depoimento de um dos pescadores que viram esse pedaço maior ser recolhido. Esse aqui é um dos pescadores, que é o seu Virgílio, né? E, além disso, a gente recebeu também, alguns anos atrás, de um filho de um militar do Exército, alguns fragmentos também, que são esses fragmentos aqui, e a gente mandou analisar lá na USP, né, e foi dado como um material extremamente puro, magnésio extremamente puro. Isso aqui é os laudos que foram gerados na Universidade de São Paulo, na USP, né, e na última página aqui você tem a conclusão, falando que os fragmentos são constituídos basicamente por magnésio, teores de 99,3. Então está aqui na última página, que é algo muito alto para ser algo natural. Não tem magnésio encontrado na natureza numa configuração de 99 ponto alguma coisa puro. E outra coisa, nitidamente aquele metal ele passou por algum tipo de metalurgia, ou seja, foi manuseado, é algo artificial. Algumas pessoas até chegaram a questionar, mas não poderia ser um meteorito que caiu e explodiu? A gente consultou especialistas em meteorito e eles falaram que isso aqui não é meteorito, porque meteoritos que já caíram na Terra têm no máximo 26%. 26%. Isso tem 99,9%, 99,3% de magnésio puro. Então é algo realmente diferente. E o mais legal de tudo isso, dessa história do objeto que explodiu em Ubatuba, né? Ele foi analisado também pelo físico Jacques Vallée. Eles fizeram algumas análises isotópicas no material e descobriram que o magnésio terrestre, a composição isotópica é diferente da composição isotópica desse material aí, desse metamaterial que foi recolhido
do objeto que explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Uhum. Esse objeto é aquele que tu levou no podcast do Petri lá, o A Deriva, onde ele falou que, tipo assim, o objeto era pesado? Foi esse Não, daí? esse aí foi outro. Esse aí foi outro. Aí esse outro pesado era de um caso que nós pesquisamos em 91 na Praia Branca. Foi um senhor chamado Pedro Bulhões. Ele estava lá na praia, isso já era noite, se não me falha a memória, passava das 23 horas da noite, das 11 horas da noite, e aí do lado da ilha, né, quem conhece a Praia Branca, no Guarujá, do lado direito você tem uma ilhinha, que até pela manhã assim vaza a água, você consegue atravessar a pé e ir até a ilha. Então, naquela ilha, ele disse que viu um objeto assim meio alaranjado, avermelhado, e parecia que ele estava descendo e ele escutou um estrondo ou um barulho como alguma coisa tivesse raspando ou batendo na rocha. E depois aquela luminosidade tal, aquilo apagou. E ele não viu mais nada. No dia seguinte, ele resolveu ir até a ilha e dar uma olhada lá se tinha alguma coisa, se tinha caído alguma coisa. E ele notou numa pedra que uma delas parecia que estava meio riscada, assim, como se alguma coisa tivesse batido ou arranhado, e tinha esses fragmentos. E ele recolheu e deu esses fragmentos para nós. E aí, até hoje, isso aí eu ainda não analisei, porque assim, eu não tenho certeza se esses fragmentos têm a ver com esse fato, né? Porque ele não viu, ele foi no dia seguinte e notou e achou estranho, por isso que ele recolheu, porque ele falou assim, não tinha mais nenhum tipo de coisa metálica ali que justificasse, ou as pedras também, elas são rochosas, não são metálicas, e aquele fragmento que ficou era metálico. Então foi isso daí que eu levei, e ele tem um peso, assim, ele parece ser algo mais pesado. É diferente do magnésio, né? Que apesar de a gente ter uns pedaços grandes, você põe na mão assim, você sente uma leveza nele. Ele não, visualmente você pensa que vai ter um certo peso, mas quando você põe na mão é extremamente mais leve do que você imagina. É diferente um do outro, né? Eu tenho uns outros fragmentos aí, mas um deles a gente depois já detectou que se tratava de lixo espacial, ou seja, seria pedaço de satélite. Tem um caso que aconteceu, um negócio de um chupa-cabras também, na época, e aí foi visto uma espécie de metal também, parecendo alumínio, que esse a gente depois mandou a analisar tudo e a gente descobriu que era um esporão de galo, sabe, de briga de galo? Uhum, Que sim. eles colocam no esporão aquele. Então, isso estava lá e o pessoal desconfiou. Então, tem muita coisa que às vezes chega, que a pessoa associa ao fenômeno e não tem nada a ver. Agora, no caso de Ubatuba, aí é certeza, o objeto explodiu, os fragmentos caíram na praia, o fragmento maior caiu no mar, e aí foi analisado, na época, pelo Dr. Olavo Fontes, pela tecnologista química Luísa Maria Barbosa. Então foi feito esse laudo aqui na época em 57, foi publicado em revistas, e os fragmentos, se você olhar aqui, daquela época de 57 que o Dr. Olavo Fontes conseguiu, eles são muito similares aos fragmentos que nós recebemos também do militar. No começo a gente até ficou na dúvida, falou, será que não é ninguém com alguma brincadeira, querendo fazer uma brincadeira de mau gosto? Por isso que a gente levou para a USP para analisar, porque como tinha análises anteriores de 57, da década de 60, se a gente constatasse que era o mesmo percentual e o mesmo tipo de material, então a história que o filho do militar do Exército passou para a gente realmente seria algo real e relacionado com aquele caso de 57. E foi o que aconteceu. E aí o que a gente pretende fazer com esses materiais? Fazer uma análise estrutural, né? Talvez uma análise isotópica também nesse material que nós temos, e tudo isso
custa dinheiro, né? E posteriormente pretendemos aí disponibilizar esse material e outros que nós temos num museu. Então, meu projeto de vida vai ser fazer um museu ufológico em alguma parte do Brasil, se possível em São Paulo, né? Mas se não der, pode ser em outra parte. A gente só não tem grana para investir na estrutura do museu. O material para compor o museu, a gente tem bastante coisa. Tem amostras, tem fragmentos de OVNI, tem documentos oficiais da aeronáutica, né? A gente tem alguns documentos de época, quando a aeronáutica pesquisava o fenômeno OVNI, e alguns deles são originais, né, da época, que nós ganhamos de um militar, né, foi doado para nós. Esse aqui era o militar que pesquisava, o Gilberto Zanin de Mello. A gente tem, por exemplo, casos que ocorreram no litoral, casos que ocorreram no interior de São Paulo. Então, eram relatórios da Força Aérea que eram produzidos, faziam croquis também dos seres que eram avistados, dos tipos de naves que tinham o croquis embaixo, onde ficou a marca de pouso, quando o objeto pousou. Tem as fotos que foram tiradas pela aeronáutica brasileira naquela época, dos sulcos que ficaram no solo, né, as marcas. Então tem aqui as fotos tiradas pelos próprios militares naquela época. Então todo esse material a gente pretende colocar no museu para que um número maior de pessoas tenha acesso a esse material ufológico brasileiro e também alguns outros casos mundiais também. A gente tem a amostra, por exemplo, de Tunguska, daquela explosão que aconteceu na Sibéria em 1908. Eu tenho algumas amostras argentinas que eu colecionei ao longo desses 40 anos de pesquisa, né? Então tem bastante coisa, e de várias partes do país também. Tenho coisa do Ceará, coisa do Amapá, de Minas Gerais, do interior de São Paulo, de Guarujá, de São Vicente, né, de um pouso que ocorreu em São Vicente. Então tem muita coisa legal. Uhum. Cara, me diz uma coisa. Né? Tem as perguntas lá, eu sempre faço momentos aleatórios e tal. Tem uma pergunta bem interessante. Um cara perguntou se há relatos de OVNIs na China. Na China tem? Na China. Porque normalmente a gente só ouve México, Peru, Estados Unidos, Brasil e na Europa, assim, eu não escuto tem. Então, na China, o regime chinês ele é muito fechado. Por isso que não são divulgados tantos casos. Embora depois que os Estados Unidos estava divulgando algumas coisas, a China já estava se mexendo aí para talvez montar alguma coisa, talvez divulgar alguma coisa. Agora existe um livro que foi escrito por um chinês chamado Shibu, é a China e os discos voadores, que traz aí alguns casos antigos, né? Então tem muitos casos antigos que foram descritos nesse livro chamado A China e os Discos Voadores, de um autor chamado Shibu, Shibo, né? Então é bem provável que você não vai achar esse livro numa livraria aí, porque o livro ele já deve ter sido esgotado, e somente em sebos de livros é que vez ou outra você consegue encontrar esse livro. Eu tenho aqui na minha biblioteca essa casuística chinesa que é bem interessante. Mas praticamente todos os países aí têm avistamento de OVNIs. Uns têm um regime mais fechado, então não divulgam, mas outros são mais abertos, então a notícia corre solta por aí pelo mundo. Mano, a gente tá ficando aqui com quase uma hora e meia, né? Se a gente falar demais. Então a gente pode passar aqui. E uma coisa. É claro, tem outras coisas pra falar, né? E tudo mais. Tem coisa que a gente fazer um convite pra você participar de novo. Isso. Então a gente pode marcar aí posteriormente uma outra live, né? A gente vem aí tranquilamente e conversamos mais sobre outros aspectos
da ufologia, porque uma hora e meia passa muito rápido também, né? E o assunto ufológico ele é bem amplo, né? Tem muita coisa para se explorar, mas eu aceito o convite aí, mais para frente a gente volta sim, com certeza. Ô, Lorenzo, depois você me passa o teu endereço, eu queria te presentear com a nossa revista, a revista OVNI Pesquisa. A gente acabou de pegar a edição impressa aqui, número 10, é uma edição especial com 48 páginas, né? Então tá bem legal, bem interessante. Depois você me manda no WhatsApp lá o teu endereço para mim te mandar um exemplar para você saber a respeito do nosso trabalho. E aqueles que se interessarem também podem entrar no site www.ovnipesquisa.com.br. E se você quer saber alguma coisa mais a respeito de ufologia, também pode acessar o meu canal no YouTube, que é o Enigmas e Mistérios, né? A gente está numa campanha lá rumo aos 100K, rumo aos 100 mil inscritos. Nós chegamos a 83 mil inscritos, agora falta só um pouquinho, só 17 agora. Então ajuda a gente aí. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve sua mãe, seu filho, seu tio, todo mundo lá para a gente chegar rapidinho nos 100 mil inscritos. Então eu agradeço a oportunidade. Não, é isso, cara. Espero muito que tenha gostado. Eu adorei a Shade. E é isso. Boa noite aí. E até mais. E até a próxima. E até a próxima.